Bem, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Direito no Ato, aqui no canal Viver Brasil. E nessa ocasião, agora no quarto capítulo da série que a gente está concluindo aqui agora, tendo o privilégio de conhecer um pouco melhor da história do escritório Tostes de Paula, que nesse momento está celebrando os seus 25 anos de trajetória como um dos escritórios mais reconhecidos que a gente tem em Minas e no Brasil. O privilégio está aqui ao lado do Guilherme Vilela de Paula, que há 25 anos criou essa história junto com o Dr. Gustavo e, graças a Deus, só com etapas crescentes de refinamento e de uma conquista permanentemente da reputação, da admiração pelos seus clientes e de uma história que realmente tem valor para a advocacia mineira e brasileira. Alegria estar aqui do seu lado, meu caro Guilherme, abrindo aí a primeira temporada do programa Direito no Ato, do canal Viver Brasil, que também está nascendo para poder levar informações de qualidade, para poder levar conhecimento. E é isso que a gente está aqui fazendo nesta ocasião, tendo o privilégio de conhecer um pouco mais da história do Tostes de Paula e, obviamente, da advocacia mineira. Eu queria começar te dando boas-vindas, agradecendo pela oportunidade de estar aqui e pedindo para que você fale um pouco sobre o seu momento inicial. Como é que foram os primeiros passos do Guilherme junto com o Dr. Gustavo, formando essa história tão bacana que é o Tostes de Paula no seu 25º ano de funcionamento. Seja muito bem-vindo e obrigado novamente. Nós que agradecemos a oportunidade de contar um pouquinho da história, porque, na verdade, não era para eu ser sócio do Gustavo, a primeira coisa, né? Eu sou filho de advogado e, em tese, eu fui criado depois que eu optei pela advocacia para substituir ou para ingressar no escritório do meu pai. E aí eu tive a oportunidade de viajar para fora no início da Europa, da União Europeia, né? E quando eu retornei, eu tive uma proposta de um grupo de empresários que tinham participado da privatização dos Minas. Foi aonde eu conheci o Gustavo. Você está com quantos anos hoje? Estou com 48. 48. É. Isso aos 23, 22? 22. Ok. 22, mais ou menos. E aí, eu fui lá para ser estagiário. E nós fizemos um trabalho muito interessante e concluímos 3 operações muito relevantes. A primeira, a finalização da privatização com a compra das sociedades que estavam lá participando do acordo de acionistas. Nós fizemos a compra da Krupp e a instalação nesse imóvel de um dos primeiros fundos imobiliários do Brasil, e o primeiro é EAD. EAD é um entreposto aduaneiro do interior, é o primeiro porto seco de Minas Gerais, foi instalado lá em Betim por nós, né? Então nós concluímos essa questão, muito iniciantes, e recebemos, e aí a missão cumprida. Falou, o que nós vamos fazer? O porto se deu? Tudo certinho, tudo mil maravilhas. A gente fizemos alguns shoppings também, fizemos um shopping em Ipatinga também, muito interessante. E aí veio a pergunta, e aí, o que nós vamos fazer? E eu tinha o compromisso de retornar para o escritório do meu pai. E o Gustavo estava pensando em seguir a carreira de advogado da Uzi Minas. Né? Eu falei, não, Gustavo, podemos abrir o escritório, mas aí tem de ser um escritório desvinculado da empresa, da Uzi Minas. Aí foi quando nós abrimos o escritório Tostes de Paula, e é uma grata lembrança, porque como são as dificuldades, né? A nossa abertura, o primeiro escritório foi em Santa Luzia, numa sala cedida pela Fasal, e eu agradeço aqui a dois empresários que nos auxiliaram e acreditaram muito em nós, que é o Johannes e o Herschel. E lá da Fasal tínhamos uma sala lá na Fasal, depois passamos aqui para o Grupo Mundicar, que na Rádio Agabá o nosso escritório era cedido, não tinha ninguém, era eu e Gustavo e mais ninguém. Doutor Guilherme, passados esses 25 anos aí de início, e
E aí vocês tiveram aí mais de 2 décadas em conjunto. Eu queria, antes de qualquer coisa, de focar no escritório e tal, como é que é a relação entre você e o Gustavo, que é seu sócio, vamos falar, prioritário desde o primeiro momento? Como é que foram esses 25 anos de convívio, de relacionamento? Obviamente deve ter as discussões, devem ter os momentos de alguma divergência, mas como é que é a composição desse processo em relação a todo esse tempo que vocês estão juntos? A gente fala que, eu fico brincando com o Gustavo, que nós estamos casados mais tempo que com as nossas mulheres, né? Essa jornada de societária e uma sociedade muito próxima, porque antes éramos somente eu e ele, ela sempre existe atrito. Mas, por incrível que pareça, passados 25 anos, eu tenho assim a grata satisfação de tê-lo não como sócio, mas como um irmão mesmo, de parceria, de vida. O que você entende disso? Afinidade? São os mesmos conceitos de responsabilidade, de ética? São essas características que deixam esse ambiente, essa relação tão harmônica? Eu acho que é a diferença. Somos pessoas muito diferentes. São? Estou completamente diferente. Eu acho que essa é a sinergia que dá certo. Porque eu acho que se eu fosse muito igual ao Gustavo, eu não contribuiria. E a recíproca é verdadeira. Então eu acho que o que nos complementa é a diversidade e essa pluralidade de ideias. Os escritórios de advocacia estão cada vez mais com cara de empresas como outras quaisquer. Entendo que a visão de vocês aqui também é uma visão empresarial, de fazer realmente com que o escritório funcione como uma empresa qualquer, que tenha receita, que dê lucro, que não dê prejuízo, que funcione bem para os seus colaboradores e por aí vai. Nesse período aí desses 25 anos, onde você entende que mais evoluíram como empresa, como local de trabalho, como um espaço onde os seus clientes podem realmente confiar que vai estar sendo prestado os melhores serviços? Ótima pergunta e ouso contrariá-la, porque todo escritório ele tem de ser uma empresa desde que tenha um advogado, já tem de ser, é uma premissa você tratar um negócio como empresa. Eu acho que os escritórios que se diferenciam e o Toche de Paula se diferencia não por se tratar como empresa, mas porque trata com muita atenção o nosso patrimônio, que são os advogados. A equipe nossa, ela é o diferencial. Não é mais, depois de 25 anos, não é mais o Guilherme ou o Gustavo, é a equipe Toche de Paula. E essa equipe, ela é uma equipe por si só, tem o nosso DNA, que é a ética. O nosso pilar ético... O que é a ética dentro desse pilar aí? Qual que é a tradução exata da ética para o Toche de Paula, por exemplo? É você pensar o negócio do empresário como você fosse um empresário. Essa é a ética. O empresário, nós atendemos grandes empresas, pequenas empresas, dos mais diversos ramos. O que o empresário quer é não ter um advogado, mas ter uma pessoa que, com conhecimento do negócio dele, possa contribuir para o negócio dele, não seja uma despesa, ele seja um dos pilares para o negócio dele. E isso, muitas das vezes, há um conflito de interesse entre a empresa advocatícia e a prestação de serviço. E nós sempre nos colocamos para os clientes e em prol do negócio do cliente. Isso que é o mais importante. Como é que foi a sua decisão e a sua escolha lá atrás? Você tinha um pai advogado, você tinha uma expectativa de sucessão e resolveu não seguir esse caminho. Como é que foi a sua escolha interna e como é que você se sente hoje, 25 anos depois, a partir dessa escolha de não seguir um caminho que era relativamente natural? O meu pai foi assim, o meu grande esteio e um relacionamento muito intenso, profissional e familiar. Eu nunca pensei
que nós íamos mudar. Mas o que acontece é o seguinte, como as atividades que foram desenvolvidas por mim e pelo Gustavo dentro da Fasal foram tão exitosas que não tinha outra alternativa. Ou eu retornava 100% para o escritório do meu pai, ou eu fazia essa empreitada nova. Então não foi uma coisa premeditada. Eu lembro como se fosse ontem, foi uma decisão que nos balançou muito. E a minha maior satisfação, porque meu pai fez 50 anos de advocacia dentro da advocacia, nunca teve uma carteira assinada. E ele, antes de falecer, nas nossas convivências, ele sempre me apoiou muito e o feedback, apesar de ser um concorrente, o feedback da minha atuação como profissional sempre foi muito positivo por ele. Então foi assim, muito interessante. Doutor Guilherme, eu queria entender um pouco sobre esse momento atual antes da gente passar para o futuro. E aí eu queria falar um pouco sobre as suas outras formações. Você já falou um pouco sobre como que foi o início da Tocha de Paula, como é que foram os primeiros clientes, as passagens exitosas aí de sucesso que vocês alcançaram logo nessas primeiras atuações. E hoje você então já é um advogado com 48 anos de idade, 25 anos de uma história reconhecida a partir da Tocha de Paula. Como é que é o que vem por aí? O que está acontecendo? Você casou? Você tem filhas? Conta um pouco sobre esse momento da sua vida. Então vou contar um pouco fora de advocacia, porque eu acho que tem tudo a ver com a advocacia e a minha formação. Eu fui jogador de basquete. E no jogo de basquete, se você não ataca com 5, possivelmente você não faz os pontos. Se você não defende com 5, você também leva o ponto, não ganha o jogo. Então, o trabalhar em equipe sempre foi uma coisa que eu gostava muito de fazer e sempre me dei bem. Para você ter uma ideia, falando de passado, eu tenho advogados aqui que atuam no escritório que foram funcionários do escritório. Eu tenho vários advogados que foram estagiários aqui no escritório. Eu tenho uma filha, e aí eu falo eu e o Gustavo, temos filhos que são advogados e estão iniciando no escritório. Nós damos muito incentivo e damos, independente de filho, o que nós fazemos aqui é cuidar de uma família Tocha de Paula. E isso aí é um time muito bem gerido e muito bem entrosado. E um time que já está vencendo há 25 anos. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, nós vamos fazer um breve intervalo para falar sobre o futuro. Como é que a gente vai ter o Tocha de Paula no futuro, nos próximos 25 anos? Como é que o Guilherme enxerga isso em relação à tecnologia, em relação a novas especialidades, em relação ao que a gente pode esperar para frente. Então, daqui a pouquinho a gente volta com o Direito no Ato, Dr. Guilherme Vilela de Paula e os 25 anos do Tocha de Paula.